Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa aula 2. Vamos falar então agora sobre como foi o processo de feudalização da Europa. Bom, vamos lá então. No século IV, o Império Romano enfrentava uma forte crise na produção agrícola por causa dos altos impostos e burocracia. Então, os grandes proprietários de terra passavam a emprestar áreas rurais de suas propriedades para que rendeiros agrícolas trabalhassem nelas cultivando a terra e recebiam parte da produção, e o trabalhador recebia a proteção do seu senhor. Essa relação substituiu gradativamente a escravidão no Império Romano e recebeu o nome de colonato, onde o colono e sua família ficavam perpetuamente presos à terra que cultivavam e foi um predecessor do feudalismo. As invasões dos povos bárbaros só fazem acelerar esse processo de ruralização, já que era muito perigoso permanecer nas cidades que eram saqueadas pelos bárbaros. Os povos germânicos também têm sua contribuição para a formação do feudalismo, porque eles forneceram os ideais de honra e de lealdade que são essenciais para o funcionamento do feudalismo. A instituição germânica que representa isso era o comitatus, que era um grupo formado por guerreiros e por um chefe, com obrigações mútuas de serviço e lealdade. Os guerreiros juravam lealdade a seu chefe quanto à sua defesa. Em retribuição, o chefe fornecia cavalos e armas para que eles lutassem. O alvo era a pilhagem, tida como uma das maiores glórias pelos povos germânicos. Essa relação de honra vai ser a base de toda a relação dos suzeranos e vassalos, a vassalagem. Então, basicamente, o feudalismo é a junção do colonato romano e o comitatus germânicos, e com a Igreja Católica mediando tudo, estando acima de todos os nobres e reis. Qualquer feudalismo pode ser definido como um sistema jurídico descentralizado, onde você tem uma certa rede de hierarquia entre os nobres, onde todos obedecem ao mesmo rei, mas todos têm uma grande autonomia. A Grécia se reergueu depois do colapso da civilização micênica, de um modo muito parecido com o feudalismo, e Roma, até mais ou menos a Segunda Guerra Púnica, também era muito parecida com esse sistema. O único modo de ter proteção, basicamente, era se subordinar a um poderoso proprietário de terras, que viria a ser um nobre, então começamos a ter uma relação hierárquica. Essa é a vassalagem, mas tanto o suzerano quanto os vassalos são nobres. O feudo nada mais era que um território concedido ao vassalo pelo suzerano, para que seja o senhor feudal e governe os servos com justiça e honra. Já o suzerano é vassalo de um senhor mais poderoso ainda que ele, e a cadeia hierárquica vai subindo até barão, visconde, conde, marquês, duque, infante, príncipe e finalmente o rei, o suzerano dos suzeranos, ou o imperador no caso franco, ou do Sacro Império Romano Germânico, e acima dele só o papa, futuramente. Então, um sistema extremamente descentralizado, onde o poder é distribuído pelo rei e a nobreza. Os barões e os cavaleiros são a baixa nobreza. O suzerano tinha que principalmente fornecer proteção a seus vassalos. Em troca, o vassalo deve prestar apoio político, consilium, e apoio militar, auxilium. Essas obrigações são consumadas num rito chamado homenagem, onde um vassalo deve ajoelhar diante um suzerano, visando cumprir as suas obrigações, e o suzerano lhe concede a investidura de seus bens, ou seja, o feudo, que era hereditário. Mas havia também feudos autônomos, como os alódios, que eram livres de direitos senhoriais, livres de foros, vínculos, pensões e ônus. Os servos eram acolhidos no feudo pelo senhor feudal e moravam em pequenas vilas. Eles plantavam, colhiam, produziam azeite, vinho, pão, farinha, queijo, manteiga, caçavam, pescavam e trabalhavam numa rudimentar indústria artesanal. O uso da terra pelo servo, no entanto, precisava de impostos, já que era com mercadorias e prestação de serviços. A agricultura era de subsistência e os servos produziam o suficiente para si mesmos e para o senhor feudal. O excedente era estocado em caso de crise de produção, um grande inverno ou uma pequena idade do gelo que teve em 300 anos da primeira metade da Idade Média. Durante alguns dias do ano, as famílias eram obrigadas a trabalhar exclusivamente nas plantações do senhor feudal, que era a corvéia, e o pagamento era dado por meio da permissão para que se usasse os fornos, moinhos, etc. Mesmo que isso pareça tirânico, lembre-se que o contrato de servidão era na maioria das vezes voluntário, pelo menos quando se estuda o feudalismo, depois do século X, quando ele já está mais bem desenvolvido, apesar de sair desse contrato não ser tão fácil muitas vezes, e muitas vezes o servo precisar pagar por sua liberdade. E os filhos dos servos, infelizmente, nasciam servos porque não era feito outro contrato de servidão voluntária. Mas apesar de ser parcialmente voluntário, os servos não pareciam se importar muito em dar sua parte de produção para o senhor feudal, porque eles teriam proteção no castelo e no feudo, porque estavam ocorrendo várias invasões bárbaras e depois dos vikings, magiares e dos sarracenos, ou muçulmanos. Tudo isso na primeira metade da Idade Média, do século V ao X.
No ano 1000, as invasões vikings e magiares vão cessar, quando esses povos forem cristianizados, e os espanhóis e portugueses vão aos poucos reconquistando a Península Ibérica dos muçulmanos. E cá entre nós, um servo feudal pagava muito menos impostos ao governo do que nós pagamos hoje. Ele pagava no máximo de 6 a 10 impostos, que não dava nem 10% da produção. Do século XI ao XIII, temos um renascimento cultural urbano, onde as cidades voltam a crescer. As cidades não deixaram de existir na primeira parte da Idade Média, mas elas se tornaram bem menores. Por exemplo, Roma tinha 1,2 milhões de habitantes no ano zero e 40 mil a 100 mil pessoas no começo da Idade Média. Surge também nesse período a burguesia, as cidades italianas livres, as universidades, a primeira europeia de Bolonha em 1088. O comércio ressurge fortemente, mas de uma forma bem melhor que era no Império Romano, e vão florescer cidades como Gênova, Pisa, Lucca, Augsburgo, Paris, Veneza, Marsella, Provença, Roma, Florença, Sevilha, Lisboa, Toledo, Constantinopla, Kiev, Novgorod, Moscou, Oslo, Estocolmo, Bruges, Londres, Hamburgo, Leipzig, etc. Ligas comerciais como a Liga Hanseática, Liga Catalã, Liga Genovesa, Liga Veneziana e Liga de Champagne. Áreas totalmente livres de regulação e tributação como as feiras de Champagne na França, que atraíam comerciantes do mundo inteiro, a ilha de Brie, etc. Vários servos vão migrar para essas cidades onde estava se desenvolvendo o capitalismo e vão passar a obter lucros e comprar sua liberdade do senhor feudal. Fora que, com centenas de milhares de nobres indo lutar nas cruzadas, ficou um vácuo de poder que fez com que milhares e talvez milhões de servos conseguissem a liberdade. O que acabou com o feudalismo foi a centralização do poder em torno da figura do rei. Na Inglaterra, por exemplo, o feudalismo nunca foi muito forte, onde o poder real sempre foi muito dominante. Na França, com a dinastia capetinga, de 987 a 1328, eles começam lentamente a centralizar o poder e começam a impor a sua autoridade sobre o controle das finanças, da defesa e da justiça, que estavam descentralizadas nas mãos dos nobres e senhores feudais. A cristianização dos bárbaros. Segundo Edward Gibbon, no livro A História do Declínio que era do Império Romano, abre aspas. O progresso do cristianismo foi marcado por duas vitórias gloriosas e decisivas, sobre os cidadãos eruditos e luxuosos do Império Romano e sobre os bárbaros guerreiros da Sítia e da Germânia, que subverteram o Império e abraçaram a religião dos romanos. Fecha aspas. Gibbon era um mestre da ironia e dizer exatamente o que ele pensava sobre o cristianismo poderia levá-lo ao tribunal, já que ele era um herege liberal, Segundo ele, a nova Europa ocidental que emerge após 400 é bárbara, mas ainda é cristã. O que ele quer dizer é que os bárbaros conquistaram o império e não a igreja. A igreja não é vítima dos bárbaros e, como podemos ver, eles já eram cristãos desde a década de 320, apesar de seguir uma heresia, que é o arianismo. Quando Alarico saqueia Roma em 410, ele só rouba a cidade e não mata praticamente nenhuma pessoa e não mexe com a igreja. Geralmente, as tribos bárbaras que derrubaram o Império Romano eram quase todas arianas, exceto os anglo-saxões e francos, que eram pagãos, e se converteram direto ao catolicismo, mas geralmente eles não perseguiam os católicos tanto assim. Vão ter casos isolados, que eu vou explicar mais para frente, que houve perseguição, principalmente no Reino Vândalo, no norte da África, em que alguns reis perseguiram bastante os católicos, e alguns reis visigodos principalmente. Agora, no resto, foi muita pouca perseguição que teve, no sentido de perseguição sistemática à religião católica. O que teve, por exemplo, foi na Britânia, na Inglaterra, onde os anglo-saxões perseguiram porque eles estavam anexando território e conquistando, mas não era algo voltado unicamente a perseguir os cristãos. Como o Império Romano era bastante tolerante com as religiões dos povos que eles conquistavam, desde que não intrometessem nos negócios de Roma, tinha uma variedade imensa de cultos pagãos no Império. Havia quem fazia rituais para Mitra, ou para a deusa egípcia Ísis, ou o culto à alma Invictus, etc. Mas é o cristianismo que vai se destacar, vai conseguir mais fiéis, e vai irritar mais os imperadores, e é que vai ser a mais perseguida, obviamente. Para um convertido ao cristianismo, você tinha um pacote completo de recompensas e punições, uma teoria completa da história como desenvolvimento linear, uma abertura à especulação filosófica, uma tradução literária impressionante, uma liderança forte e inspiradora, laços estreitos de unidade entre os fiéis, uma rede de comunidades com governança interna e uma visão ambígua sobre o Império Romano, sem proibição do serviço, mas não totalmente obediente.
No entanto, geralmente era nas cidades que os cristãos iam pregar e onde ia surgindo os fiéis. Nos distritos rurais do Império Romano, não havia ninguém ou quase ninguém que soubesse sequer o que era o cristianismo. Em 598, quase 300 anos depois de Constantino declarar o fim da perseguição aos cristãos, no livro De Correctione Rusticorum, de São Martinho de Braga, ele reclama que as pessoas do campo ainda adoram pedras e árvores em Portugal. No mesmo ano, o Papa Gregório o Grande lamenta que as pessoas no campo a apenas 50 milhas de Roma estejam fazendo o mesmo. Em 633, ocorre o Concílio de Toledo, que proíbe bispos, diáconos ou qualquer outra ordem clerical de consultar magos, álgores, que eram sacerdotes romanos, adivinhos ou videntes. Era comum as pessoas do campo acreditarem em doentes, demônios, bruxas e toda forma de paganismo, pelo menos na Alta Idade Média. No entanto, no Oriente você vê um impressionante registro de conversão. Quando você vai para a Mesopotâmia, Índia, China, você está indo para zonas civilizadas e com grande urbanização, e o cristianismo chega nesses lugares e floresce nas cidades. Na Mesopotâmia, que era governada pelos partos e depois pelos persas, o cristianismo se espalhou muito rápido, porque os persas eram bem mais tolerantes com os cristãos que os romanos. Além disso, os persas eram bem mais tolerantes com as heresias do cristianismo que iam surgindo. Nas vésperas da conquista muçulmana, a Pérsia estava pronta para uma conquista cristã. No entanto, os cristãos da Pérsia, que vão se tornar a Igreja Assíria, a Igreja Assíria, hoje em dia, ela é herética, porque a Igreja Assíria, não toda a Igreja Assíria, mas boa parte da Igreja Assíria é herética porque ela se separou de Roma conforme foi surgindo a heresia do nestorianismo. Mas esse é assunto para outro vídeo. Os germânicos não queriam destruir o império, o que eles queriam era fazer parte do império, às vezes com alguns privilégios legais. Eles admiravam o Império Romano, trocavam mercadoria com os romanos e serviam muito bem no exército romano após o século III. Tanto que os bárbaros se tornaram cristãos arianos na mesma época que Constantino acabou com a perseguição e foi batizado no seu leito de morte. Só que quando os hunos começaram a pressionar as tribos, junto com um clima desfavorável, eles entram no império para fugir do terror huno. Destruir o Império e saquear era o plano B dos germânicos, por isso você tem regiões do Império Ocidental que ficaram intactas, enquanto outras foram devastadas, normalmente pelos hunos. Apesar de geralmente os bispos não terem interesse repentino em cristianizar os bárbaros, havia pessoas que tinham e fizeram com relativo sucesso. Quando os godos saqueiam Atenas, Esparta, Creta e o Chipre em 267, eles fazem muitos escravos que serão vendidos em seus territórios. Muitos desses escravos eram cristãos e conseguem converter seus mestres. Uma das crianças de um desses cativos era o monge Úlfilas, que viveu de 311 a 383, que traduziu a Bíblia para a língua gótica, inventando um novo alfabeto para fazer isso. Inicialmente ele não teve um sucesso enorme, mas depois ele pede para o imperador Constâncio II, filho de Constantino e cristão ariano, para ele e seus seguidores entrarem no império. Eventualmente, Úlfilas, que também era ariano, tem sucesso e a sua tradução da Bíblia se torna a Bíblia oficial para os godos. O cristianismo garante salvação para qualquer tipo de pessoa, desde o que recebia educação clássica greco-romana até o completo analfabeto, bastando que ele siga a doutrina. Além disso, você tem rituais em todas as etapas da vida, como batismo, casamento e extrema-unção. Você tem a noção de esperança e de toda uma tecnologia de consolo como livros, relíquias, cruzes e que ajuda a entender a vida. E se você fosse um governante pagão, um governante bárbaro, a conversão também era uma garantia que você entraria na civilização romana, mesmo que fosse para uma versão herética. Após 2 séculos de disputas entre os arianos bárbaros e os católicos apostólicos romanos, as coisas começaram a melhorar no século VI. Os francos eram pagãos e vão ser os primeiros a se tornar católicos em 496. E, em 496, ocorre o batismo de Clovis I. Tem uma disputa histórica aí que, na real, o primeiro rei bárbaro que se converteu ao cristianismo foi Requiário I dos Suevos, que se converteu em 448. No entanto, ele não consegue converter o reino e o povo continua ariano. O que Clovis I fez ao se converter em 496 foi conseguir trazer todo o reino franco a se tornar católico. Em 510, os burgúndios sob o rei Sigismundo largam o arianismo e se tornam católicos. Nos anos 530, os vândalos também vão largar o arianismo e se tornar católicos quando seu reino for totalmente conquistado pelo imperador bizantino Justiniano. Entre 535 e 554,
Durante as guerras góticas, os ostrogodos da Itália vão se tornar católicos depois de cair sob domínio bizantino. Em 560, os suevos do norte de Portugal e da Galícia vão largar o arianismo e se tornarem católicos. E em 580, os visigodos vão largar o arianismo e se tornarem católicos. E os reinos anglo-saxões vão se convertendo aos poucos ao cristianismo, cada um dos 7 reinos. Primeiramente em 597, com a missão de Agostinho de Canterbury, que foi enviado pelo Papa Gregório Grande, e Agostinho converteu o reino de Kent, e depois os outros 7 reinos vão se convertendo até mais ou menos o ano 660, quando todos os reinos já são católicos. Outro fato muito importante na Alta Idade Média, do século V ao X, é a conversão dos irlandeses. São Patrício, que viveu de 387 a 461, foi um cidadão romano da Britânia, que foi sequestrado quando criança e levado até a Irlanda, onde foi vendido como escravo. Após 6 anos sob cativeiro, ele escapa e volta para a Grã-Bretanha, só que os exércitos romanos foram retirados, apesar de ainda continuar sendo uma província romana. Quem habitava essa região eram os celtas, que já eram romanizados e cristianizados. São Patrício tem uma visão que diz que ele tinha que voltar e evangelizar os irlandeses. Paládios é apontado bispo da Irlanda em 431, só que ele morre e é substituído por Patrício. E São Patrício, durante toda a sua vida, fez um trabalho excepcional e converteu toda a Irlanda. Seu trabalho foi tão bem sucedido que os monges irlandeses foram responsáveis pela conversão ou pela reconversão do norte da Inglaterra, e o mosteiro de Lindisfarne vai ficar bastante famoso por ser o começo do trabalho da reconstrução da civilização. Essa é a primeira vez que a igreja formalmente vai em território além dos limites do Império Romano para fazer um trabalho de evangelização. Assim começa a fundação de mosteiros, que vão ser os lugares onde os monges vão copiar e preservar todas as obras clássicas de todo o período romano e antigo, as quais muitas só temos acesso por causa deles. Esse cristianismo irlandês é conhecido como cristianismo celta. Os monges irlandeses são tão bem-sucedidos que vão até começar um renascimento monástico na Inglaterra, porque os mosteiros eram fortificados para resistir às invasões dos anglo-saxões, jutos e frísios, que eram pagãos e não arianos. A Inglaterra foi o único lugar onde, depois que o jugo romano acabou, o povo voltou ao paganismo, já que as tribos celtas originais da Inglaterra eram pagãs. Os anglo-saxões vão dar um certo trabalho para os monges, mas depois da conversão de Ethelberto de Kent, em 597 ao catolicismo, as coisas começam a melhorar e os restantes dos reinos anglo-saxões, Sussex, Essex, Wessex, Mércia, Anglia Oriental e Nortúmbria, vão todos se tornar católicos até 686 e vai ter um renascimento monástico na Inglaterra que durará até as invasões vikings em 796. Ethelberto foi convertido junto com 10.000 de seus seguidores no Natal de 597 por Agostinho de Canterbury, que foi mandado pelo Papa Gregório Magno. Em 604, o rei Seberto, ou Saebert, de Essex, se converte e constrói uma igreja em Londres. Em 605, o rei Redwald, da Anglia Oriental, se converte ao catolicismo, mas parece que depois abandonou a religião e ele pode ser o rei pagão enterrado em Sutton Hoo. Em 627, o rei Eduino, ou Edwin, é batizado sob a influência de sua esposa católica. Bento Biscop, que viveu de 628 a 690, funda o convento de monges em Jarrow, na Nortúmbria. São Beda, o Venerável, que viveu de 672 a 735, é um grande historiador da Idade Média, que escreveu o famoso livro História Ecclesiastica Gentis Anglorum, de 732, que escrevia em prosa latina e preservou a cultura saxã. A diferença dos católicos da Inglaterra e Irlanda para o continente é que eles ainda escreviam em línguas bárbaras como o inglês, e quando escreviam em latim, tinham que aprender a língua como se fosse estrangeira. Até os hunos a igreja tentou converter, só não conseguiu porque os hunos são nômades e se movem muito rápido de um lugar para o outro. A primeira tentativa foi feita pelo bispo Teótimo de Tome, que viveu de datas conhecidas até 407, que em 392 foi feito bispo de toda a Sítia até a sua morte em 407. Ele tentou converter os hunos oferecendo presentes e comida, mas não teve sucesso. Kardupsat, bispo de Arã, hoje Geórgia, manda 7 sacerdotes para o território huno a fim de tentar ajudar os prisioneiros romanos que estavam lá. Ele conseguiu converter alguns hunos e traduziu partes da Bíblia para o único. Mas em geral a missão foi um fracasso porque poucos missionários eram capazes de acompanhar a dureza da vida nômade dos hunos.
São Bonifácio, que viveu de 675 a 754, começa um novo passo na conversão dos bárbaros. Os missionários ingleses foram enviados para a atual Alemanha, que foi amplamente evangelizada a partir da Inglaterra. E assim os missionários alemães são mandados para o norte e para o leste para continuar o trabalho de evangelização. Até 597, antes da conversão de Ethelberto de Kent, o trabalho de evangelização dos bárbaros era feito praticamente por pessoas privadas. A partir dessa data, a igreja passa a adotar como missão principal a evangelização de todos os povos bárbaros que ainda faltavam. Os missionários vão para uma área, constroem os monastérios, educam os garotos, cristianizam e, com seu trabalho básico estiver feito, os locais recrutam mais missionários, que são enviados para um novo território e assim continua até hoje. Vão ter alguns intelectuais que eram considerados bárbaros, como Alcuino de York, que viveu de 735 a 804, que era inglês e foi chefe da reforma educacional feita na França por Carlos Magno. Outros, como Paulo o Diácono, que viveu de 720 a 799, que era um historiador dos lombardos e monge beneditino. Ou ainda Liuprando de Cremona, que viveu de 920 a 972, um escritor de grande distinção da Itália. Depois de 700, a distinção entre o romano e bárbaro desapareceu e eles formam agora uma única nação. E o nível de alfabetização dos bárbaros não devia ser muito diferente dos romanos e dos gregos, onde menos de 5% da população era alfabetizada. Para quem quiser se interessar mais sobre o assunto da cristianização dos povos bárbaros ao longo do século V ao VIII, eu recomendo o meu vídeo que eu faço resenha de um livro chamado A Retórica da Liberdade de Expressão na Antiguidade Tardia e na Alta Idade Média, da Irene van Henswold, que é um dos primeiros vídeos do canal, e o livro é muito bom, e vejam lá o vídeo, que ele ajuda a entender muito melhor esse período da Alta Idade Média. Bom, então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.